Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, força de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, raio douradouro que orienta um navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Estrela que nos guia do universo, a sua luz nos conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar ao teu lado e segurar tua mão. Mão que me abençoa, me protege, afaga o meu coração. Estrela do universo, luz divina, seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Boa tarde a todos os catarinenses, é sempre um prazer nós estarmos juntos pela Premier TV, não há distância que nos separem. Hoje mais um show da tarde, mais uma mesa redonda, é dia 14 de abril, e nós abrimos o show da tarde com esse craque da música brasileira. Vamos aplaudir ele, Almir Reis! Almir Reis no show da tarde. Aí, garotinho, essa luz. É muita emoção tocar para Jesus. Só pode ser Jesus. Agora você também toca tudo, né? Ah, sim. E além de tocar, ela também canta bem. Isso que é interessante, né? Pois é, mas quem canta reza duas vezes. É verdade. Os males espantam também, né? Sim, também. E tá tudo bem? Graças a Deus. O mês de abril tem sido um mês interessante? Bacana, é o mês do aniversário da minha esposa, né? É, muito bem. Aí é só festa. Só festa. Obrigado por ter vindo e continue tendo uma ótima terça-feira, uma ótima semana! É claro que a cada programa que nós realizamos é sempre uma história diferente. Por que é sempre uma história diferente? Porque é sempre um dia novo. É sempre um dia novo. E nós, humanos, temos essa coisa assim divina, essa coisa bacana
e de nós acordarmos e sabermos que vai ser uma nova experiência. E a mesa de hoje também vai ser uma nova experiência. Eu falei para vocês na sexta-feira passada que o nosso convidado central é do mesmo nível do nosso convidado da última sexta-feira. Então a mesa redonda de hoje é família e filhos, e o nosso convidado central, redomado pastor da igreja Assembleia de Deus de Palhoça. Vamos aplaudir o nosso querido pastor Valfrido Cardoso! Muito bem, muito bem. É o show da tarde ao vivo. Hoje nós não tivemos aquelas nossas aberturas dinâmicas. Estamos com um problema lá em cima na máquina, no nosso computador, mas tudo bem, tudo certo. Inicialmente eu quero mandar um grande abraço ao meu querido amigo, pastor Alcides Adriano, que nos recebeu a nossa equipe com muito carinho. Obrigado. E hoje, todos vocês sejam bem-vindos. Nós também temos aqui outras lideranças de Palhoça também, que também são bem-vindos. E para que a gente possa iniciarmos bem o nosso show da tarde, a nossa mesa redonda, nós vamos equilibrar a nossa espiritualidade. E para que a gente possamos equilibrar, nós precisamos ouvi-lo. Eu estou falando dele, Pastor Taborda! Boa tarde, amigos da Primeira TV. Boa tarde, Tadeu Soares, pastor Valfrido Cardoso. Falar de família é um tema muito atual, muito necessário, muito importante. E eu quero me lembrar de uma vez, minha filha com 13 anos, chegou da escola com um conceito bem interessante e disse que nós tínhamos que aprender a respeitar a privacidade dela. Na nossa casa nós não temos privacidade. A nossa filha entra no nosso quarto, ela abre a nossa geladeira, ela dorme no quarto que nós construímos para ela e ela transita em todas as partes da casa, entra no nosso quarto sem bater. Nós não temos privacidade, porque um filho precisa ter privacidade. Então até hoje, ela está com 27 anos, ela descobriu que ela não precisa ter privacidade, que nós somos uma família. A família é a coisa mais importante, nós precisamos aprender a nos relacionar. Um dia, com 4 anos de idade, ela sentou no chão e esperneou porque queria pegar uma faca. Eu dei umas varadas nela e disse para ela, você não pode pegar faca, e cada vez que você sentar no chão e espernear, você vai apanhar. Nunca mais esperneou, nunca mais pediu faca. Ter o direito de educar os filhos é um privilégio e precisa ser uma coragem dos pais. Esse dia na televisão mostraram um menino com 10 anos que já matou pessoas, que fala que não tem medo de matar, que já passou 32 vezes na polícia. Educar filhos é um grande desafio. O Juca, ele era um menino de 13 anos que vivia muito revoltado com seu pai, mas ele era obediente. Mas ele se comparava com o Juliano. O pai do Juliano, deixava o Juliano fazer o que queria. O Juliano até bebia cerveja. Com 13 anos, ele dirigia o carro do pai. Ele reunia seus amigos em casa e saía para a festa na casa dos amigos. E o pai dele deixava. E muitas vezes o Juca disse, pai, eu não gosto de você. Eu preferia ter um pai igual ao pai do Juliano. Você não me dá liberdade, você regula meus horários, você não permite que eu vá onde que eu quero. Eu não preciso de um pai que nem você, eu quero um pai igual ao do Juliano. Até que um dia ele encontra o Juliano chorando e triste. Ele disse, meu cara, o que você tem? Minha vida não tem valor, minha vida não tem significado. Mas você tem tudo, teu pai te deixa fazer o que quer, você tem toda a liberdade. Ele disse, eu tenho liberdade, eu só não tenho pai. Eu preferia um pai que nem o seu, que se importa com você. Pai, tenha coragem de educar seu filho. A Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É importante você assumir o seu papel de pai. É importante você aprender a dialogar com seu filho e disciplinar se for necessário, porque assim nós vamos estar construindo uma sociedade que vale a pena. Deus abençoe você, Deus abençoe nossos amigos. Boa tarde a todos.
E agora no Show da Tarde, a apresentadora número 1 da televisão brasileira, vamos aplaudir Sandra Pereira Sutil! Boa tarde, colegas. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, pastor Wilfried. É isso? Walfried. Seja bem-vindo. Todos vocês são bem-vindos toda semana aqui na Premier TV, terça e sexta-feira, mesa redonda. Segunda, quarta e quinta-feira, Tadeu tem os convidados dele e eu também trarei os meus convidados amanhã. Eu gostaria de convidar todos vocês para ficarem conosco ao vivo até às 14 horas. Só lembrando os nossos colegas aqui do estúdio que nós teremos 15 segundos para formular a pergunta e o pastor querido terá 2 minutos para responder. Não tem réplica e não tem tréplica. E eu gostaria de agradecer a Isabel Cristina que está me vestindo, esse vestido bonito que eu estou usando é da Isabel Cristina. Se você quer estar na moda, antenada, com roupas bonitas e elegantes, Isabel Cristina tem a sua loja na rua do Shopping Itaguaçu, no número 500, fica ao lado do Vini Gás e Água, na rua do Shopping Itaguaçu, ao lado do Vini Gás e Água, rua Gerôncio Tives, número 500. E eu gostaria de parabenizar o Bill, que esteve aqui conosco na mesa redonda, que está de aniversário hoje, e o nosso amigo também, Rogério dos Santos, e todos vocês que estão aniversariando. Com Deus em primeiro lugar, vamos fazer uma ótima terça-feira. Mais uma vez queremos cumprimentar todos os nossos irmãos evangélicos, católicos, espíritas, enfim, todas as denominações. Agora, é claro, hoje, preferencialmente hoje, a nossa querida Igreja Assembleia de Deus de Palhoça e também de Biguaçu, a gente tem uma parceria bacana, Biguaçu e Palhoça, Biguaçu, o pastor Borba, um abraço para o pastor Borba, e hoje uma mesa super bacana, uma pessoa que eu tive o prazer em entrevistá-lo, cresci muito quando eu tive esse prazer de entrevistá-lo, e a gente viu que ele tem uma profundidade bacana e todos vocês vão poder hoje sentir o que eu estou falando para vocês. E, é claro, queremos desejar boa sorte. Tá tudo bem? Prazer muito grande estar aqui no Show da Tarde, mesa redonda, cumprimentar todos os presentes e os telespectadores, a quem nós devemos respeito e reconhecimento. Muito obrigado. Esse é dinâmico, é especial. Muito bem, então nós vamos iniciando o nosso Show da Tarde, queremos agradecer a presença do nosso consultor empresarial, Dr. Márcio Prata, é um prazer em revê-lo, obrigado pela sua presença. Cumprimente o pastor Walfried Cardoso e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, telespectadores da Premier TV, boa tarde, pastor Walfried. Pastor, eu assisti recentemente uma entrevista do senador Magno Malta numa rede social, que ele é um grande combatente, ele é um homem fortíssimo, um homem que honra como exército de Deus sobre o bem-estar da família. Ele andou falando e reivindicando junto à promotoria e ao Ministério Público que desse uma olhada numa emissora chamada Rede Globo, que referente a uma novela aí que tem num horário nobre, que todo mundo sabe qual é, que é campeã de homossexualismo, que claro que cada um sabe o caminho que deve ser tomado, que realmente isso foi mudado. Depois desse pronunciamento dele, dessa briga dele, a própria emissora resolveu dar uma modelada para puxar o freio de mão. Eu queria uma opinião do senhor, pastor Walfried, sobre isso, como é que a sua igreja vê? Obrigado pela pergunta. Nós queremos então dizer que a família é uma criação de Deus. A família é uma instituição divina na face da terra. Ela é tão importante quanto uma nação, com toda a sua constituição e a sua carta magna. A família, sendo uma instituição divina, o próprio Deus a defende. E Deus colocou na terra a igreja como uma defensora da família. Não havendo famílias, também não há igreja, também não há instituições. Então nós corroboramos com a defesa que o Magno Malta fez a favor da família. Nós estamos louvando a atitude dele e fazendo com que a palavra de Deus seja então divulgada de uma maneira muito ampla a nível nacional. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da Associação Comunitária
obreiros da Ponte de Maruim. Dr. Valdir Vitório, obrigado pela sua presença. É sempre uma honra em tê-lo conosco. Por favor, cumprimente o pastor Valfrid Cardoso e faça a sua pergunta, por favor. Aos telespectadores, ao pastor Valfrid, antes de eu até fazer a pergunta, pastor, eu quero parabenizá-lo pela igreja que vocês estão construindo na Ponte de Maruim. Eu sei que é um esforço muito grande dos próprios fiéis da igreja, mas eu lhe pergunto, a esposa deve submeter-se ao esposo no relacionamento? Qual a diferença que pode haver entre o esposo e a esposa no relacionamento? Qual a sua posição a esse respeito? Nós partimos então das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. A esposa deve submeter-se ao seu esposo já por uma ordenação de Deus. O apóstolo São Paulo escreve que assim como Cristo é sujeito a Deus, o homem também deve ser sujeito a Deus, obediente a Deus. E Deus colocou o esposo, o marido, como o cabeça do lar, o chefe do lar, o líder do lar. Então a esposa deve submeter-se ao esposo, assim como a igreja de Cristo se submete ao próprio Cristo. Então nós temos um padrão. A igreja de Cristo, ela é sujeita a Cristo. Assim também as esposas devem se sujeitar aos seus esposos. Mas dentro desse contexto tem algo muito importante. A esposa se sujeita ao seu esposo não por uma imposição. A esposa, ela se sujeita ao seu esposo porque o seu esposo a ama e prova isso com atitudes, com o reconhecimento que no sentido de salvação ela é igual a ele. Ela é um ser humano igual a ele, que merece respeito, amor e consideração. E quando um esposo ama a sua esposa de todo o seu coração, a sujeição dela não é obrigatória, é natural. É um sentimento natural que ela tem. E ela faz isso com muito prazer em seu coração. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo da música brasileira, lá em Biguaçu. Ele é rei. Obrigado, Raul Seixas, por aceitar o nosso convite. É sempre um privilégio em tê-lo aqui conosco. Eu peço que cumprimente a Igreja Assembleia de Deus de Palhoça e faça a sua pergunta, por favor. Também agradeço, Tadeu, esse convite. E uma boa tarde para os amigos da mesa, os telespectadores. O nosso convidado central, Valfrido Cardoso, pergunta a seguinte, pastor: o que diz a Bíblia a respeito do controle de natalidade? Muito bem. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que Deus, ao criar o homem e a mulher, e Deus uniu esse casal em matrimônio, como já dissemos anteriormente, é uma instituição divina. Deus deu a ordem para o casal se procriarem. No casamento existem duas áreas importantes: a recriação e a procriação. O sexo, por exemplo, dentro do casamento, ele é santo, ele é santificado por Deus. E ele serve para recriação e procriação. Contudo, em toda a Bíblia não existe um texto que venha condenar o ser humano por praticar o controle da natalidade. O ser humano, ele tem essa liberdade dada por Deus de ter filhos ou não ter filhos. Ele tem a livre escolha. Por exemplo, um casal nos dias da pós-modernidade hoje, que precisa estudar, precisa se formar no sentido profissional, intelectual, ou precisa adquirir
recursos financeiros para depois darem uma boa acolhida para os filhos. Então, se eles resolverem de comum acordo fazer um controle de natalidade temporário, por exemplo, 5 anos, 10 anos, e esperar para ter filhos posteriormente, a Bíblia não os condena. Deus respeita o livre-arbítrio e o acordo que o casal então entende ser o certo, e Deus abençoa o casal igualmente, por eles então optarem pelo controle de natalidade. Então essa contracepção que eles fazem dentro do livre-arbítrio, é entendido por Deus como uma escolha do casal. Então o controle de natalidade é permitido pela palavra de Deus. Agora, se esse controle de natalidade for feito porque a mulher está cultuando o seu corpo, por exemplo, ela presta um culto ao seu corpo, e ela não quer perder as suas formas, que ela tem antes de gerar, então Deus entende que existe um egoísmo por parte da esposa. Então aí o controle de natalidade ali tem um motivo pejorativo, um motivo que não é legal, que não é ético e não é moral. E se o esposo talvez também for egoísta, que ele entende que ele quer gastar o seu dinheiro só com ele e com a esposa, e não quer investir em filhos, em educação, alimentação e tudo mais, se a motivação for o egoísmo do chefe do lar, então Deus entende que existe ali um pecado, que existe ali um egoísmo. Mas não sendo por egoísmo, sendo por razões corretas, a Bíblia nada tem contra o controle de natalidade. Então, a Bíblia responde a isso: o controle de natalidade sendo feito por motivos justos, é permitido. Queremos também agradecer a presença desse fera em design, empresário da Mega Puff Design, fica aqui ao lado da Câmara Municipal de São José, Dr. Sandro Andrade Maciel, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o pastor Valfrid e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde Tadeu Soares, boa tarde amigos da mesa, boa tarde pastor Valfrid. É um prazer estar aqui, boa tarde telespectador e internauta. Pastor Valfrid, quais os possíveis impactos na formação de uma família sem a bênção de Deus sobre o casal? Por favor, repita a pergunta. Qual o impacto, quais os possíveis impactos na formação de uma família sem a bênção de Deus sobre o casal? Muito obrigado. Existem vários impactos sem uma vida norteada pela palavra de Deus. Porque só Deus é que realmente tem a bênção para a família. Por ser Deus o Criador do homem e da mulher e o próprio Criador do casamento. O casamento é um milagre de Deus. Então Deus, sendo Ele o Criador do casamento, dessa sagrada instituição, então Deus tem o manual do casamento, que é a palavra de Deus. Então o casamento só terá a bênção de Deus se o casal seguir o manual, que é a palavra de Deus. E os impactos fora da condução do casamento, fora da palavra de Deus, terá impactos assim muito fortes, porque eles poderão sofrer ali algumas dificuldades na conduta do casamento. Eles vão ter muitos pontos de interrogação, muitas perguntas sem respostas. E essas respostas só Deus tem para a família. Então serão impactos no sentido de serem ignorantes do casamento. E só o Criador tem todas as respostas. Obrigado. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado jornalista e também comunicador da rádio Luar 98.3, José Nonato.
Por favor, cumprimente o pastor Valfrid Cardoso e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Prazer ter o pastor Valfrid aqui, né, conosco na TV. Acho que já compartilhamos na Rádio Mais Alegria, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: no tempo atrás existia o contrato de casamento. Atualmente, esse contrato deu lugar a uma escritura de união estável. Vim, de uma certa forma, substituir o casamento, o certidão de casamento evidente. Como é que a igreja recebe o ex-contrato, o antigo contrato, e o atual, hoje, escritura de união estável? Nós entendemos, né, até orientados pela palavra de Deus, que o casamento sendo uma instituição divina, então o casamento ele é chancelado por Deus, né, e também deve ser chancelado pelas leis vigentes no nosso país. Por exemplo, uma união estável não dá direitos aos cônjuges e aos filhos, naturalmente, de herança. É apenas um contrato que não garante herança. Então nós já podemos ver a inconsistência desse contrato. Nem ao menos para propiciar a herança não tem força. E agora imagina diante de Deus, sendo uma instituição criada há aproximadamente 6.000 anos. Nós entendemos que precisa ter a chancela da lei civil. Por quê? Porque o governo civil foi instituído por Deus. O governo civil eles ministram em nome de Deus. Então as autoridades elas precisam ter o seu reconhecimento pelas pessoas que vão se casar. E o casamento, para ter realmente poderes de consolidação familiar, precisa ser um casamento com certidão de casamento definitiva. E a igreja defende, então, a certidão de casamento definitiva, até corroborando com a palavra de Deus. Queremos também agradecer a presença do nosso embaixador de Florianópolis, da Praia do Campeche, o nosso professor, o nosso jornalista, o nosso poeta, Donato Ramos. É um privilégio em recebê-lo. Por favor, cumprimente a Igreja Assembleia de Deus lá de Palhoça e faça a sua brilhante pergunta, por favor. É muita responsabilidade. Pastor, boa tarde. Boa tarde. Quando se fala em família, forçosamente fala-se de amor na base. O amor, ao contrário da paixão, ele não exige reciprocidade. Quando dizem que o amor acabou, não era amor, era paixão. Mas por falar em amor, se ensina a criança a amar seus pais, amar a mãe, até o dia em que o pai, amado pela filha, abusa dessa filha. O amor que deveria ser eterno, imorredouro, perene, amor sempre, como que essa filha vai continuar amando seu pai? Muito bem. Nós sabemos que Deus é amor. E Ele demonstrou este amor para com a raça humana, enviando o seu Filho Jesus Cristo para ser o mediador entre Deus e os homens e efetuar o maior sacrifício, que é dar a sua vida pela raça humana que se havia perdido. Não existe prova de amor maior do que esta. Então Deus, Ele pode falar de amor porque Ele provou seu grande amor para com a humanidade. Agora, no sentido de o amor de um pai por uma filha, eu louvo a Deus pela vida do nosso ilustre amigo que formulou esta pergunta com muita precisão, objetividade, dentro de uma seriedade, num grupo seleto como nós estamos aqui nesta tarde.
Os gregos, eles definem o amor em 4 classes. Os sábios gregos, eles definem o amor como primeira classe. O amor eros, que é o amor físico, é aquele amor bolo de morango. É aquele amor que só quer e nada dá em troca. É o amor egoísta. Mas ele existe. Os antigos chamam este amor de amor cego. Ele não tem a racionalidade, ele apenas tem desejos e emoções. Mas esse amor também é importante, ele tem sua finalidade, tem sua operosidade. A segunda classe do amor que os gregos definem é o amor filio, é o amor filantrópico, é o amor solidário. Quando existe uma catástrofe, nós vemos que as pessoas se ajuntam em força-tarefa para auxiliar nas enchentes e catástrofes e tudo mais. E como é lindo observar este amor filantrópico, este amor filéu, como os gregos definem. Muito lindo. Aí temos a terceira classe do amor, que é o amor storge, é o amor familiar. Ele está circunscrito dentro da família. Por exemplo, os sobrinhos amam seus tios, por exemplo. Os sobrinhos amam a tia Maria. A tia Maria, quando é nova, é glamurosa, é linda, ela tem assim uma atração física e um sorriso muito importante. Mas a tia Maria envelhece, fica doente. Mas os sobrinhos que foram tratados bem pela tia vão se lembrar na sua velhice e na sua doença. E aí os sobrinhos vão se reunir num domingo e vão dizer assim: vamos visitar a nossa tia Maria. Porque afinal de contas, a nossa tia Maria é a nossa tia Maria. Aí opera o amor storge, o amor familiar. E aí eles vão lá, visitam a tia Maria, abraçam, beijam e tomam aquele café gostoso junto com a tia Maria. Um amor muito empolgante, esse amor storge. Mas os gregos classificam o amor na sua quarta categoria, que é a categoria mais profunda, que eu creio que esse nível de amor que o Senhor formulou a pergunta, que é o amor ágape. O amor ágape é o amor divino, que foi dado como uma dádiva de Deus à raça humana. Esse amor ágape é um amor que ama quem não nos ama. Nós não precisamos ser correspondidos pelo amor. Nós vivemos apenas para amar. E o combustível deste amor? O combustível deste amor é o próprio Deus que vive dentro de nós. E nós não precisamos ser amados para amar. Nós simplesmente amamos. Então, quando o pai tem um amor por uma filha, neste quarto nível, que é o amor divino, é o amor ágape, eu creio que aí o amor é imoredouro, como o Senhor falou, ele é imortal. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Queremos também agradecer a presença do nosso artista, Nelson André, obrigado pela sua vinda, cumprimente a Igreja Assembleia de Deus de Palhoça, o pastor Valfrido Cardoso, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores, aos internautas. Bom, pastor Valfrido Cardoso, o que a Bíblia diz que devemos fazer com um filho rebelde? Muito bem, é uma pergunta bombástica, né? Mas tem uma resposta bíblica, e nós precisamos dessa resposta. Nós sabemos que quando um filho ele é rebelde, muitas vezes essa rebeldia ela vem em resposta de uma causa, porque não há efeito sem causa, né? Então nós não sabemos se foram os pais que criaram esta causa, que provocaram a ira daquele filho, não deram a devida atenção quando ele queria perguntar alguma coisa. Às vezes é assim.
Um certo advogado, ele estava num domingo de folga aí, lendo o jornal. E o seu filho disse a ele: pai, eu tenho algo interessante para conversar com o pai. O pai pode me ouvir? Ele disse para o filho: agora não, meu filho, eu estou lendo o jornal. Aí o filho pensou lá com seus botões, e ele então teve uma estratégia. Aí o filho disse para o seu pai advogado: meu pai, quanto o senhor cobra numa consulta para um cliente? 1 hora de consulta. Aí o pai disse: ó, é esse o valor. Ele disse: pai, eu tenho economizado um dinheiro, né? Então eu vou pagar exatamente esse valor ao senhor, para que o senhor dispense 1 hora do seu tempo para mim. Aí o pai desmontou, né? O pai desmontou diante dessa argumentação, né, tão precisa. Foi um tiro certeiro. Então nós vamos, às vezes existe uma causa, os pais são os causantes da rebeldia dos seus filhos, mas às vezes não são os pais. Às vezes é um trauma que a criança sofreu fora do círculo familiar, alguma deficiência psíquica, alguma doença, alguma coisa que precisa ser tratada, então precisa diagnosticar. Mas contudo, a Bíblia tem uma resposta para ajudar os pais nessa questão. Os pais precisam então redobrar a oração, precisam buscar a Deus em oração, para que Deus venha iluminá-los para resolver esse problema. E Deus tem a iluminação. Nas Sagradas Escrituras tem muitas respostas para ajudar os filhos rebeldes. E além da oração, os pais devem abrir um diálogo com aquele filho. Outra coisa que precisa, os pais não devem se indignar com respostas que os filhos dão, que eles não querem ouvir. Algumas respostas, elas se chocam com a dignidade dos pais. Mas eles, como são mais fortes, têm as costas largas, eles precisam ter uma certa tolerância. E é essa tolerância que vai ajudar na solução das questões. Então os pais precisam orar, buscar na Bíblia Sagrada as respostas, ser tolerantes e procurar de todos os meios a conquistar o seu filho, para que ele abandone a rebeldia. Eu vou dizer uma coisa para os pais: vocês não estão sozinhos nesta luta. Vocês têm Deus e têm a palavra de Deus a vosso favor para fazer essa parceria, e vocês vão ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado. Ele é especialista em segurança no trabalho empresarial. Obrigado, doutor Jurandir, pela sua vinda. É muito bom em revê-lo, em tê-lo conosco. Cumprimente o nosso convidado central de hoje, dessa terça-feira, 14 de abril de 2015. O tema de hoje da nossa mesa redonda: família e criação dos filhos. Por favor, faça a sua primeira pergunta. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao telespectador, você da internet que está em casa. Boa tarde aos irmãos que a gente considera da família Show da Tarde. É um prazer estar aqui novamente, Tadeu. Pastor, nós, como o Tadeu citou, atuamos na área de segurança, saúde e qualidade de vida já há mais de 30 anos. Laboral, ocupacional. E trabalhamos em cima da reeducação do ser, especificamente nessa área, uma melhor qualidade de vida. Então, em termos de aprendizado, vamos colocar assim, do mestre maior do nosso planeta, do nosso mestre Jesus, que ele nos deixou um ensinamento, primeiro, o principal, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Então, nesse conceito, é como você vê a situação até então e doravante da família. Muito bem. Nós entendemos que Deus, na sua presciência, Ele já delineou toda a doutrinação, todo o ensinamento que os pais devem dar aos seus filhos. Tudo já está projetado por Deus.
E nós temos na palavra de Deus um compêndio, uma insumidade de recursos, né? É como o senhor trabalha com segurança, o senhor sabe que é uma área muito recompensadora, porque na educação, dentro da área de segurança, quantos acidentes são evitados? São inúmeros os acidentes que são evitados por uma instrução eficaz na área de segurança. Eu entendo que na família também é similar a isso. Os pais, eles têm um poderio pedagógico à sua disposição. É um arsenal de amor, é um arsenal de instrução. A própria Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, quando a Bíblia diz que é o Senhor que edifica a casa, é o Senhor que edifica a família. É Deus que edifica o lar. E quem Ele vai instrumentalizar? Qual é a mão de obra que Deus precisa na edificação dos lares? São os pais. Os pais são os agentes dessa edificação. E Deus quer instrumentalizar os pais, potencializar os pais na educação dos seus filhos. E como nós vemos na área de segurança, né, em todas as áreas, que o resultado é fantástico. Quantas pessoas sobrevivem aos acidentes, né? E vivem felizes, estão seguros, né? Assim também as famílias, elas têm o mesmo benefício quando são bem orientadas, bem educadas por seus pais. Então eu penso que em todas as áreas de ensinamento, os resultados eles são os mais producentes e benéficos possíveis. Então eu penso que há esperança para a família através da instrução e da educação dos pais. Obrigado. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da SEF. Depois eu gostaria que ele soletrasse essas 4 letrinhas, que ele é um presidente de uma importância muito grande no cenário catarinense. Obrigado, Rogério Corrêa, pela sua vinda. É sempre um prazer em recebê-lo. Não esquece de nos orientar essas 3 letrinhas e depois cumprimente o nosso querido pastor Valfrid e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, pastor, companheiros da mesa e telespectadores. S de sindicato, E de empregados, E de edifício e F de Florianópolis, CF. É isso? Obrigado. Pastor, se me permite, 2 perguntas, uma ligada à outra e tem tudo a ver com a família. Relacionado à atual conjuntura econômica e familiar das famílias atuais, os pais se envolvem com o dia a dia, trabalho e estudo, e muitas das vezes, ou uma grande boa parte da família, não são os pais que educam mais os filhos. Eles colocam num período na creche, no outro período ou está na natação, ou está na escola de música, ou está no esporte, está fazendo uma outra atividade para ocupar o tempo. Inclusive até a legislação já está criando colégio integral, né? Para os alunos ficar 24 horas o período comercial dentro da escola. E ligado a isso, também tem uma outra questão muito atual, que é a menoridade penal, que também tem envolvimento com a família. O que a instituição religiosa, o que as igrejas têm a dizer sobre isso, e qual é o papel dela, a interferência para colaborar com a família nesse sentido, nesses 2 temas de afastamento das crianças e também a menoridade penal aí que está para ser, tomara que não passe, mas tem possibilidade de ser passado. Obrigado pela pergunta. Nós entendemos que é muito preocupante essa questão dos pais terem assim essa necessidade de trabalhar fora de casa. Nós entendemos que, biblicamente, nós entendemos que o líder do lar, o marido, ele é o provedor. Biblicamente, ele é responsabilizado por Deus para prover o sustento para a família.
alimentação, vestuário e todas as coisas pertinentes à família, nós sabemos que não é fácil. Mas a Bíblia também diz, o salmista Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então existe uma preocupação de Deus, existe uma mobilização da divindade para o bem-estar da família, para que a família seja provida. O esposo não está sozinho nessa missão. Deus, com a sua bênção, e Deus tem prazer em ajudar os líderes que realmente não são independentes. Tem muitos líderes que acham que não precisam de Deus, não precisam da palavra de Deus. Talvez por esse motivo Deus entrega muitos chefes de família à sua própria sorte, pelo descaso que fazem do Criador, porque abandonam a Deus e suas leis. Por isso existe tanta pobreza espiritual, física, material, sendo que Deus está sempre a todos os ouvidos para ouvir as orações dos pais, atender às necessidades, suprir as necessidades da família. Então, eu penso que os pais, eles devem se aproximar de Deus e de sua palavra, para terem não só a salvação, a vida eterna, mas todas as coisas pertencentes a esta vida. Agora, concernente aos pais trabalharem fora, a igreja entende que muitas vezes o esposo não consegue o salário suficiente, o valor suficiente para o sustento da família. E a esposa então precisa ajudar. A igreja então entende que isso é justo, né? E aí cabe ao governo então construir creches. É responsabilidade do governo. Prioritariamente é do governo, né? E agora sobre a menoridade, é um assunto muito complexo, né? Porque isso depende também de uma análise dos legisladores, junto com as universidades, né? E eles precisam também encontrar um subsídio bíblico para então formular leis, legislar leis que realmente venham trazer benefício para a menoridade, benefício para a família. Eu penso que aí é responsabilidade do governo, que são ministros de Deus sobre as famílias. Cabe ao governo buscar na nossa carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Nos Estados Unidos, a Constituição americana não foi mudada por 200 anos. Por que ela sobreviveu mais de 200 anos sem mexer na Constituição? Porque a Constituição americana foi embasada na Bíblia Sagrada, que trouxe solidez, trouxe consistência às leis. Então eu penso que o nosso Brasil, as autoridades do nosso país, precisam buscar em Deus a base para a legislação das nossas leis. Mas eu penso que as autoridades têm essa responsabilidade, e nós vamos então orar pelas autoridades para que elas cheguem a bom termo nesta questão. Queremos também cumprimentar o nosso artista que deu um show na abertura do show da tarde de hoje. Parabéns, Almiro Reis, uma bela música. Toda música que fala de Deus, a música ela tem a sua beleza por si própria. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o pastor Valfrido Cardoso e também cumprimente o pastor Alcides Adriano e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, senhores telespectadores, os aqui presentes também, pastor Valfrido, pastor Alcides, né? Hoje é a mesa redonda solene, né? Mas aqui no texto aqui tem uma palavra que me intriga, que está na Bíblia, e para mim é uma das passagens mais bonitas que tem na Bíblia, que é do filho pródigo. E a gente sempre tem uma experiência próxima. Como um casal cristão, a família cristã deve proceder se tiver uma filha ou um filho pródigo?
E o alcance dessa palavra, por favor. Muito bem. A pergunta está aqui em pauta: o que devem fazer pais cristãos se tiverem um filho pródigo ou filha? O que devem os pais cristãos fazer? Nós sabemos que a Bíblia nos tem um manual exato, um mapa a seguir em relação à prodigalidade. A prodigalidade é a mesma coisa do que desperdiçar. O filho pródigo, ele desperdiçou seu dinheiro, a sua herança. Ele foi assim um gastador, né? Gastou até sua saúde, gastou sua moral, gastou os valores, as virtudes, foi gastando, foi desperdiçando. E o que devem os pais fazer? Por exemplo, nós sabemos que um filho, quando chega à maioridade e ele tem indícios de prodigalidade, de viver uma vida trivial, uma vida fútil, de primeira mão os pais devem aconselhá-lo a não ser um pródigo, a valorizar o lar e valorizar a honestidade, valorizar as virtudes da vida e também as virtudes espirituais, os valores primordiais de uma vida. E ele deve então ser aconselhado a obedecer a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma. Então os pais devem investir em aconselhamento. Eu creio que os pais cristãos, eles investem muito em aconselhamento. Mas, se não tem jeito, então, assim como a passagem do filho pródigo, que foi colocada com muita propriedade, o pai então deve deixar o filho ir. O pai do filho pródigo simplesmente deixou o filho ir. Maioridade, nós sabemos que pelas leis do nosso país, um filho de maioridade, ele não precisa mais obedecer os seus pais. Legalmente não precisa, porque ele se torna uma pessoa emancipada por força de lei. E os pais precisam entender isso, né? Os pais precisam entender. Então, os pais devem orar a Deus e de forma amorosa esperar o filho retornar. Aí é necessário oração e esperança na Bíblia Sagrada. Assim como o pai esperou o filho voltar, muitos filhos pródigos voltam. Essa é a esperança das famílias. Queremos também agradecer a presença. Ele está inaugurando a sua vinda aqui na mesa redonda no Show da Tarde. Nosso querido pastor Jonatas Gaspar, prazer em conhecê-lo, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o pastor Valfride Cardoso, pode mandar um abraço também para o pastor Alcides Adriano e faça a sua pergunta, por favor. Muito boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde também ao Tadeu Soares, prazer estar nesse Show da Tarde, nesse tema importantíssimo, que se trata da família, prazer muito grande estar com o pastor Valfride Cardoso. Mandamos aqui um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Alcides Firme Adriano, que com certeza nos assiste. Dentro desse tema importantíssimo, família, quando se trata dessa instituição sagrada, pastor, a pergunta que eu faço é: qual é a função do esposo e da esposa para o bom andamento da família? Muito bem. A função do esposo e da esposa, logicamente que difere um pouco. Nós entendemos que a função do esposo, ela é de liderança. E, por exemplo, se voltando aos filhos, nós sabemos que a paternidade humana é um reflexo da paternidade divina. É um pedaço de Deus dentro do pai humano. É uma parte de Deus dentro do pai humano. Então, a paternidade divina, de uma certa forma, se coaduna com a paternidade humana.
E se o pai exercer essa função de paternidade, que, como já disse o nosso ilustre amigo, que a paternidade é exercida pelo amor, e o amor ágape, o amor incondicional, e então essa função, ela terá êxito, né? O pai, por exemplo, ele abraça o seu filho e o beija, e não provoca sua ira. Mas o pai, ele é muito coerente até com os erros dos seus filhos. Ele é tolerante, ele é esperançoso que o filho, ele venha a crescer psíquica, fisicamente, em todas as áreas, e que o filho realmente aprenda com seu pai as lições que ele ensina. E a mãe também. A Bíblia diz que a função da mãe é governar o lar. A função da mãe é governar o lar. Até porque a mãe, ela fica mais tempo com os filhos. Enquanto o pai está trabalhando, a mãe está mais tempo com os filhos. E ela pode, dentro da sua função, exercer uma maternidade muito consciente, com muito amor, com muito doutrinamento e com muita pedagogia. E com certeza, ambos desempenharão a sua função quando buscarem em Deus todas as orientações que eles precisam. Obrigado. A nossa mesa redonda de hoje, o nosso convidado central vem da Igreja Assembleia de Deus de Palhoça, pastor Valfrido Cardoso. A temática de hoje, família e criação dos filhos. Queremos mais uma vez agradecer a presença do nosso presidente da Associação Comunitária Ação e Cidadania do município de São José, Dr. Francisco Assis da Silva. Obrigado pela sua presença. Cumprimente o pastor Valfrido e faça a sua importante pergunta, por favor. Cumprimento a todos os catarinenses aqui presentes. Um prazer conhecer o pastor. Obrigado, Tadeu Soares, pelo convite. Semana passada eu tive meio doente, gripar, não deu para vir. Mas realmente aqui nós aprendemos. É muito importante que aqui é para todo o povo catarinense aprender. Hoje o pastor está explicando sobre a família. E a tua família, como é que está? Graças a Deus a minha família está bem, eu quero que fique melhor ainda. Pastor, é o seguinte, a pergunta é sobre qual a resposta, aqui está cristã, mas é bíblica para a violência doméstica. Porque esses homens estão atrevidos, hein? O que estão maltratando as mulheres, matando, não respeitam ninguém mais. E se tem uma lei para esses homens Maquiavel aí, que não sabem respeitar o ser humano, as mulheres, tem que respeitar a sua esposa aí, não quer ela, mas não maltrata ela, né? E eu sou contra esse tipo de violência, e digo de peito aberto, é verdade. Pastor, fala sobre isso para todos nós aqui e para o povo catarinense também. Muito bem. A violência doméstica, podemos assim dizer que é um desvio de conduta. Originalmente, Deus criou a família para que fosse um lugar aconchegante, um lugar de amor, um lugar de harmonia, de muita paz, de muito companheirismo, né? E de crescimento mútuo em todas as áreas da vida humana. Mas nós sabemos que o distanciamento que algumas famílias têm de Deus e de sua santa palavra, então deixou com que o inimigo de Deus, que é Satanás, que a Bíblia assim o denomina, então Satanás, sendo o arqui-inimigo de Deus e também o inimigo das famílias, então ele tem tido espaço no seio de algumas famílias e introduzido ali violência doméstica, né? E outras violências. A própria Bíblia diz que nós, como igreja, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, mas a nossa luta é contra espíritos, contra seres demoníacos que agem no mundo físico, no mundo material. A prova bíblica disto é que Satanás se incorporou numa serpente e já atacou Eva, tentando enganá-la e induzi-la ao pecado. Então essas intromissões que houve no Éden se repetiram, né?
Satanás, ele fez uma invasão na primeira família da terra. Ele continua fazendo isso. Continua fazendo. Só que as famílias precisam buscar em Deus ajuda. Aonde existe violência doméstica, as famílias podem encontrar em Jesus Cristo a solução para erradicar esta violência do seio da família. As famílias também podem buscar nas Sagradas Escrituras conhecimento para abandonar a prática dessa violência. Agora, se existir, a igreja é a favor que esses criminosos que sejam punidos pelas leis do nosso país com todo rigor. Então a igreja defende a justiça. Muito obrigado. Agora no Show da Tarde vem aí informações na voz dele, o especialista em segurança, Dr. Jurandir. Boa tarde mais uma vez ao telespectador. Você, principalmente empresário, empreendedor, e você, trabalhador, no caso, todos nós. Com essa parceria que temos com o Show da Tarde e o Tadeu Soares, nesse momento de reflexão em segurança, saúde e qualidade de vida, nós queremos lembrar você, empresário, da importância do cumprimento das normas do Ministério do Trabalho para qualidade positiva de vida de seus colaboradores. E hoje vamos dar uma dica sobre a NR9, norma regulamentadora número 9. Ela estabelece a exigência de um programa básico de prevenção, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa é justamente para se levantar os riscos e documentar esses riscos de acidentes ou de doença ocupacional ou laboral, para que seja corrigido ou amenizado, para se evitar ou diminuir os danos por um acidente ou uma doença do trabalho. Então você, empresário, empreendedor, verifica se você já tem na sua empresa, se não tem, busca informações. Caso tenha dificuldade, estamos à disposição através do programa aqui do Tadeu Soares, do Jornal Fique Esperto. Só contatar a programação deles, a produção deles, que a gente está à disposição. E continuamos agora com o Show da Tarde com o Tadeu Soares. Queremos também agradecer a presença dessa liderança espiritual e também é um nome em destaque para concorrer às eleições para a prefeitura aqui do município de São José. Guru Mohamed, obrigado pela sua vinda, é sempre um privilégio estar com você, receber você. Eu peço que cumprimente os pares, cumprimente o nosso convidado central e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os amigos aqui presentes, boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao pastor Valfrido. É um grande privilégio conhecer o senhor, eu vejo falar muito do senhor, eu viajo bastante, nas minhas viagens vejo muito falar sobre o senhor. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar, nós não pregamos religião, nós pregamos o amor. E isso é muito importante para mim como guru, pregar o amor, o respeito, a compaixão. Porque religião a gente não prega, a gente prega a fé. Então eu gostaria de saber como foi seu chamado para a igreja e falar um pouco do senhor, Valfrido. Muito bem. Existem dois chamados que Deus faz ao ser humano. O primeiro chamado é para receber a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa chamada é universal. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos igualmente. E a salvação, ela é direcionada a todos os seres humanos. Agora existe uma segunda chamada que Deus faz ao homem, que nós entendemos na Bíblia, que é a chamada para o ministério. É uma vocação ministerial. Então, foi um ato da soberania de Deus e muita bondade de Deus nos chamar para o santo ministério. Mas eu creio que isso também já estava previsto na onisciência de Deus, como tem feito essa chamada para muitos e muitos, inclusive pessoas que aqui estão receberam o mesmo chamado, que é o chamado ministerial. É muita graça de Deus, é muita bondade de Deus. No quesito religião, Assembleia de Deus, nós sabemos que nós somos a maior denominação evangélica pentecostal do país, mas nós não nos orgulhamos disso. Isso não representa nenhuma distinção, nenhuma superioridade.
Nós precisamos ser humildes como Jesus foi, em essência. E nós sabemos que Deus está acima das religiões. E nós devemos então pregar o amor e a fé, como o Senhor colocou com muita propriedade. Porque o amor de Deus nos trouxe a salvação. E não uma mera religião, ou uma denominação. As religiões não têm o monopólio da salvação. A salvação, ela é dada por Jesus Cristo, através da nossa aceitação de receber Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E reconhecer também o grande sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então isso é muito importante, é reconhecer a soberania de Deus e dizer que nós devemos pregar o amor e a fé em alto e bom som. Muito obrigado. Queremos também agradecer a presença do nosso artista consagradíssimo, Dário Franz. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. É sempre um privilégio em recebê-lo. Por favor, cumprimente o pastor Valfried e faça a sua bela pergunta, por favor. Boa tarde, pastor Valfried. Boa tarde a todos os telespectadores e os presentes. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o que a Bíblia diz sobre como cuidar dos nossos idosos, no caso. Muito bem, muito boa a colocação. Nós sabemos que existe uma prioridade na palavra de Deus. Primeiro, o marido deve cuidar da esposa e vice-versa. Cônjuge deve cuidar de cônjuge. Aí vem a segunda prioridade. O casal precisa cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos é uma prioridade em segundo plano. Depois vem a prioridade também de cuidar dos parentes. E nos parentes, o parente mais próximo é o pai e a mãe. Então é um dever dos casais cuidarem dos seus idosos. Existe na Bíblia muito apoio para isto, muito doutrinamento, muito ensinamento dos filhos cuidarem dos seus pais. Até porque, se nós colocarmos isso na balança, quantos pais dedicaram do seu tempo para com seus filhos? Quantos pais se sacrificaram no trabalho árduo do dia a dia, né? No sustento dos filhos? Quanto investimento, quanto trabalho, quanto sacrifício. Eu creio que quando os pais se tornarem idosos, é a vez dos filhos fazerem a sua parte de cuidar dos seus pais. Então a Bíblia, ela nos incentiva e ela nos dá uma ordenança muito firme para nós cuidarmos dos nossos idosos. Firme mesmo vai ser agora a presença dessa fera. Ele vai entrar delirando. Vamos aplaudir ele, Dário Franz! Ou seja, pedacinho de cada hino, ou seja, concorrido.
Ok. Que show, que talento. Cumprimenta a galera aqui. Boa tarde! Boa tarde, pessoal. Isso. Agora me animou mais, porque ele dá uma pressão aqui. Mas sabe, calma. Seguinte, ó. A gente sabe que quando tu entra aqui no palco, tu entra assim com uma sabedoria e também com uma responsabilidade. Isso é muito legal. Seguinte, ó, o meu cinto arrebentou. Meu cinto. Tá entendendo meu cinto? Uma merda. Seguinte, Dário Franz, sim. Senador. E a primeira música, o nome da primeira música? É um hino bonito, todo mundo sabe, né? Glória, aleluia. Ah, bacana. E a segunda? A outra é Servos de Deus, a buzina tocar, né? Como todo mundo conhece. Beleza. Obrigado pela sua vinda, foi sempre um prazer em conhecê-lo. E é claro, a galera quer que você volte mais vezes, ok? Que assim seja. Vamos aplaudir o Dário Franz. O Dário Franz no show da tarde ao vivo para todos os catarinenses. Agora são exatamente 13 horas mais 15 minutos. Eu vou pedir que o nosso convidado central dê uma aceleradinha nas respostas, porque nós temos 2 horas, mas agora no show da tarde, a mulher mais premiada de Santa Catarina. Eu peço que ela cumprimente o meu querido amigo, Valfrido Cardoso, e faça a sua pergunta, por favor, Sandra Pereira Sutil. Obrigada, Tadeu. É uma honra estar aqui entrevistando o senhor, uma pessoa tão inteligente e tão humilde. Eu fiquei pensando na pergunta do meu amigo Donato que ele fez, eu fiquei refletindo a respeito do perdão. Como perdoar um pai que abusou da filha? Quão difícil é perdoar? Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário a respeito do perdão. O perdão, ele é a maior linguagem do mundo. E, ao mesmo tempo, o perdão é tão simples que as crianças, na sua mais tenra idade, entendem esta linguagem. Então, é uma linguagem que enobrece o ser humano. Se nós olharmos de uma forma assim realista, todos nós, em algum dia, em algum momento, nós fomos perdoados. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém nos perdoou de alguma coisa. E não foram poucos os perdões, né? Não foram poucos. Deus nos perdoou em Cristo, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. E o perdão, ele é tão forte, que Deus lança nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões no mar do esquecimento. E Deus coloca uma placa ali naquele mar do esquecimento, da seguinte forma: aqui é proibido pescar. Então nós não devemos relembrar os pecados que já foram perdoados. Já estão no mar do esquecimento. Obrigado. Queremos também, mais uma vez, agradecer o carinho da presença do nosso querido pastor Valfrido Cardoso, mandar um abraço ao pastor Alcides Adriano, gente fina pra caramba, da mais alta qualidade, um visionário, um homem dedicado. Parabéns ao pastor Alcides Adriano, e também os nossos agradecimentos também ao nosso querido pastor Valdeci Martins. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente o pastor Valfrido e faça a sua pergunta, por favor. Quero cumprimentar a todos que estão aqui nessa tarde, ao nosso amigo pastor Valfrido, e mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Alcides Firme Adriano, e perguntar ao pastor Valfrido o que significa honrar meu pai e minha mãe, e que os filhos recebem com isso. Muito bem. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Então, o que significa honrar o pai e a mãe? Significa, de primeira mão, não só obedecer a eles, mas viver de acordo com o seu ensinamento, sua doutrina, e até surpreender os pais com um comportamento burilado, lapidado que os pais fizeram, para que os pais possam ver
olha, nós alcançamos êxito na educação dos nossos filhos. A recompensa é a superação dos filhos. Os filhos foram mais longe do que a expectativa dos pais. Entende? E isso traz honra para os pais. Imagina a alegria dos pais de verem seus filhos servindo ao Senhor nosso Deus, obedecerem às leis de Deus e às leis humanas, sendo cumpridores de seus deveres, trabalhadores, honestos, e pessoas que contribuem para com o próximo, como já foi dito, amor ao próximo. Os pais se sentem imensamente gratos. E essa honra aos pais, muitas vezes, eles até deixam alguns remédios na gaveta, porque só a honra que os filhos dão aos pais já é um remédio. Eles já se sentem assim tão calmos, tão serenos, tão tranquilos pelo aprendizado dos filhos. Muito obrigado. Queremos também agradecer a presença do nosso futuro prefeito lá de São Pedro de Alcântara, Dr. Valmor Mateia, uma honra tê-lo conosco. Por favor, cumprimente os pares, Santa Catarina, o Brasil, o mundo, e, é claro, em especial o nosso convidado central, e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Quero pedir permissão ao senhor. Presidente Dilma, a senhora tem diploma. Diploma é nível universitário. O restante é certificação, é técnico. Não é? Então, prefeita Adeliana, a senhora também tem diploma. A senhora é uma engenheira. Governador Colombo, o senhor também tem diploma. Os senhores não são certificados. Nosso governador Colombo, nossa prefeita Adeliana e nossa presidente Dilma. Por que estão maltratando tão mal aquele que lhe ensinou a chegar ao diploma? Por que estão tratando tão mal nossos professores? Classifiquem os péssimos professores, mas remunerem bem os bons professores. Uma pena. Estou envergonhado dos senhores como pai, como pessoa que vivo na sociedade pregando bem. A senhora sabe, Dilma sabe, Adeliana sabe, Colombo e Raimundo sabe. Quem não vê falar de Valmor, não mora em Santa Catarina. Ele é quietinho, ele está no meio, não vai lá pedir para o vereador, estou concluindo, Tadeu, não vai lá pedir para o deputado, mãozinha, para ninguém. Mas é para os profissionais. Aos senhores bons pastores, aos senhores bons padres, a Francisco, a Cunha, que está lá na presidência da Câmara, a Feliciano, que disse há poucos dias aqui também, que estão tentando moralizar a família, e ao Biratã, Tadeu, que tivesse a felicidade também de trazê-lo aqui. Feliz já iria embora, digo ao senhor, pela sua pregação aqui hoje. Mas vim e também conheço esse pastor. Tinha compromisso, não poderia estar aqui hoje, Tadeu, mas estou aqui porque gosto de quem realmente é missionário e sabe falar da família. Não é demagogia. Mas estou triste. Ouvi no rádio e na televisão, aonde um irmão menor abusa sexualmente de mais 5 irmãos menores. Meu caro pai, meu caro cidadão, meu caro missionário, que lhe conheço muito bem, a Assembleia de Deus, com respeito aos demais, tendo as boas outros segmentos desse Brasil, é complicado. Realmente, nós entendemos que essa pergunta é mais pertinente a outros segmentos, não sendo família, né? Mas nós sabemos que a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu trabalho. Então, dignos são os professores de terem um salário justo, né? E o nosso dever é orar pelas autoridades. Isso é uma ordenança divina. A igreja tem a missão de orar pelas autoridades constituídas, para que eles possam governar com consciência. E Deus pode dar a eles um norte. Deus pode dar às nossas autoridades, que nós respeitamos e amamos, um caminho para uma administração mais eficaz e que possa realmente atender às expectativas dos professores, formadores de opinião, os profissionais na área da educação.
e que Deus possa iluminar as nossas autoridades no governo geral, de todas as coisas pertinentes à vida humana. A nossa oração é que Deus abençoe e dê sempre um norte, uma direção certa. Obrigado. Queremos também agradecer a presença do nosso querido pastor José Taborda, sem ser essa sexta agora. Na outra, ele vai sentar aqui, ó. Vai sentar aqui. E é um nome de alto nível. Alto nível. Alto nível. Quero também cumprimentá-lo por ter aceito o nosso convite, para participar das nossas mesas, dentro das nossas programações diárias. Parabéns sempre pela sua abertura, oferecendo sempre o impulso para que os demais minutos que também sejam determinantes. Cumprimente o nosso convidado central, pastor Valfrido Cardoso, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, amigos. Tadeu Soares, sempre bondoso com suas palavras. Pastor Valfrido, é uma honra, um prazer conhecê-lo. Nós falamos aqui muito de educação, de relacionamentos, e existem leis que tentam disciplinar os relacionamentos dentro da casa, mas eu nunca ouço falar de um assunto que me preocupa bastante, é a existência de muitos pais desabilitados para conduzirem seus lares, para educarem seus filhos. Nós temos muitos pais que precisariam de um treinamento, de uma orientação segura sobre como vencer essas barreiras no relacionamento familiar, as questões de rebeldia, o próprio relacionamento marido-esposa. O que a igreja pode fazer e o que o Estado poderia fazer para que nós tivéssemos melhores pais? Muito obrigado. Nós, como igreja, eu posso falar da nossa denominação, porque a conheço já há mais de 50 anos, e ao longo desses 50 anos que nós estamos dentro do contexto da Assembleia de Deus, nós temos observado uma constante preocupação dos nossos líderes no que diz respeito ao treinamento dos novos casais, no exercício da paternidade e da maternidade, mas não só nesse quesito, mas também no relacionamento conjugal entre marido e esposa e vice-versa. Então a igreja tem investido muito em palestras. Nós temos organizado muitas palestras para casais, especificamente para casais. Nessas palestras e seminários e treinamentos, é permitido entrar somente pessoas casadas no recinto, no auditório, E aí então é falado assim exaustivamente, à luz da Bíblia, sobre esses assuntos: relacionamento conjugal, o que é o relacionamento conjugal, o que a Bíblia diz em relação ao relacionamento conjugal, criação de filhos, e também abrange outros assuntos como trabalho secular, sustento da família, e todo tipo, podemos assim dizer, de assuntos pertinentes à família. Então eu penso assim que, de uma forma humilde e modesta, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem cumprido seu papel nesse treinamento, ainda que os desafios são muito grandes, e nós estamos cônscios da nossa responsabilidade, que nós precisamos fazer muito e muito mais. Obrigado. Ele foi revelação do ano de 2014, ele é cantor, compositor, lançando seu novo projeto. Queremos cumprimentá-lo e, cumprimentando, queremos agradecer pela sua vinda, por ter aceito o nosso convite. Peçamos que cumprimente os pares, cumprimente Santa Catarina, cumprimente o nosso convidado central, o pastor Valfrido Cardoso, dando 3 passos até a frente, já fazendo a sua pergunta, já recebendo os aplausos! Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, pastor Valfrido Cardoso. A família é um tema
exatamente muito importante nos dias em que vivemos. A religião, que é a palavra religar a Deus, é uma das coisas mais importantes, mas muita gente está falando e fazendo pouco. Na minha família, nós somos espíritas, evangélicos, católicos e outras denominações. O estudo que eu faço da doutrina espírita há quase 30 anos, quando o senhor falou 50, está abrindo a minha mente. Nesta Semana Santa eu só vi filmes bíblicos para me inteirar desde a primeira palavra a Noé, Moisés, Jesus, para que a gente possa amanhã fazer o que o amigo falou agora há pouco, palestras, doutrinas, e falar para as pessoas, evangelizar as crianças. Porque se você não evangelizar esta criança, hoje e amanhã não adianta mais, ele já está rebelde. No meu entendimento, hoje, o Papa Francisco, e não importa a denominação de quem seja aquele que está falando em nome de Deus e de Jesus, que leva uma palavra, o ecumenismo, na minha opinião, seria uma das coisas mais bonitas no mundo, para que não houvesse nem guerras de religiões e que todos falassem em Jesus Cristo, que é um só, Filho de Deus. O que o senhor me fala do ecumenismo? É uma boa pergunta. Nós entendemos pela palavra de Deus que nós temos que ser fiéis a Deus, aos seus princípios, às suas leis, e nós sabemos que existem diferenças de religiões, existe um sincretismo religioso no mundo, e ainda que exista uma respeitabilidade mútua entre as religiões, e é bom que haja essa respeitabilidade, esse reconhecimento institucional, isso é muito importante. Mas, biblicamente, nós não podemos assim ser levados por respeito humano. Nós temos que respeitar Deus, a divindade. Então, Deus tem o direito de ser obedecido, e nós temos que nos submeter a Ele e a Sua palavra. E nós sabemos que existem muitas religiões, embora a gente respeite as religiões, mas as religiões que estão cumprindo as leis de Deus, a palavra de Deus, então elas devem continuar nesse caminho, para que não haja então um afastamento da ortodoxia bíblica, dos temas basilares das Sagradas Escrituras. Eu penso assim que o ecumenismo, ele pode trazer muita mistura. Então a nossa denominação, ela procura ser fiel a Deus e à Bíblia Sagrada, aos ensinos bíblicos. Então nós ficamos centrados em Jesus Cristo e na revelação escriturística de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que são os livros canônicos de Gênesis e Apocalipse. E a igreja é regida pela Carta Magna, que é a Bíblia Sagrada. Então nós não temos assim muita afinidade com o ecumenismo. Nós estamos centrados na palavra de Deus, que é inerrante e é infalível. Obrigado. Todos nós, vamos ficar de pé, por favor, todos nós ao vivo, é o show da tarde para todo o nosso Brasil brasileiro, e depois que a nossa mesa estiver no nosso site no YouTube, youtubeshowdatarde.com.br, aí fica internacional. A nossa mesa redonda de hoje, nós recebemos o renomado pastor Valfrido Cardoso, da Igreja Assembleia de Deus de Palhoça, o pastor Valfrido Cardoso, brasileiro, catarinense, de Pomerode. Pomerode. A igreja, nós temos quantas igrejas só em Palhoça? Temos 46 congregações. 46, muito bem, muito bem. Eu peço agora que Vossa Excelência escolha o número de 1
Silêncio no tribunal, por favor. Silêncio no tribunal, por favor. O número de 1 a 19. Escolha um número que Vossa Excelência tenha assim um carinho especial. Pode ser o número 7. 7, ele falou 7. 7, falou 7. Ele falou 7. 7. O microfone, quem tem o microfone aqui, o microfone. Sandrinha, aqui é o número 7, Sandrinha, rapidinho. Que batom bonito, linda que tu estás, cheio de troféu. Donato o marido Ramos. dela é o seguinte, ela comprou agora um apartamento gigante, um quarto é só para troféu. Vamos lá. Quem é? Donato Ramos. Esse não veio. O microfone aqui, cadê o microfone? Já ia levar o microfone para cá, daqui. Quem é o número 7 aqui, no 7? Ele já ia levar o microfone para casa, hein? Ah, que é isso, não dá, né? Ó. O cara é embaixador, é tudo, né? Ó. Mas ele tá com todo Ibope. Não fala isso. Quem é o número 7, por favor? O número 7 é Donato Ramos. Onde que tá? Aonde? Olha, tá errado aqui. Escritor e poeta. Onde é que tá errado? Errado aonde? Olha. Aqui, ó. Não sabe ler. Pastor não sabe ler? Esse aí não sabe ler? Quem é o número 7 aqui, pastor? É o ilustre Donato Ramos, escritor e poeta, livro Prosa e Versos, volume 3. Ó, viu? Ó, ele não achou nenhum erro. Seguinte, ó, chega, para de beijinho aqui, ó. Segura aqui. Calma. Bom, seguinte, o que vale no show da tarde, na nossa mesa redonda, é a participação. Todos os senhores já sabem. Aqui a gente não faz questionamento, a gente não dá nota, essa foi a melhor pergunta, o que vale é a participação, é a democracia. Nós tivemos aqui 19 perguntadores, aí o pastor Valfried sugeriu o número 7, e o 7 na relação está o Donato, então o Donato vai ser o nosso líder da nossa mesa redonda, ele já sabe como funciona, ele vai ter 2 minutos para fazer um comentário. Eu gostaria que não fugisse do tema. 2 minutos para fazer um comentário, mas do tema da fala do nosso convidado central. Por isso, ele vai se direcionando até o centro do nosso palco, já recebendo os aplausos! Obrigado. Deus foi muito bom para mim. Não me deu um magistério. Deve ser muito difícil a vida de um homem assim como Valfrido. Vou tentar resumir. Como deve ser difícil falar de respeito à dignidade humana numa época em que a dignidade humana está sendo diariamente pisoteada. Como é difícil falar, acredite, depois de tantas desilusões e de tanta descrença. Como é difícil uma pessoa assim exercer a sua função, falar de amor numa terra de desgraça, falar de bem-estar aos seus súditos, quando esse bem-estar ele não tem nem na sua casa, no seio da sua família. Falar de fartura quando a fome graça em muitos lares. Deus foi bom para mim, Valfrido. Não me deu a sua missão. Queremos mais uma vez, então, cumprimentar todos os nossos evangélicos, principalmente a Assembleia de Deus aqui no município de Biguaçu, onde nós temos uma parceria bacana lá com a Igreja Evangélica Assembleia de Biguaçu. Um abraço, meu querido amigo, o pastor Borba, pastor superintendente, e demais pastores da Igreja Assembleia de Deus lá de Biguaçu. E é claro também o meu carinho, o meu respeito também à Igreja Assembleia de Deus aqui do município de Palhoça, onde receberam o Tadeu e a equipe do Tadeu Soares
de braços abertos. Um abraço ao nosso querido amigo, pastor Alcides Adriano, um homem visionário, um homem preocupado com as pessoas. Em especial, os demais pastores também que vieram compor a mesa, e principalmente o nosso convidado central, pastor Valfrido Cardoso, que de bate-pronto aceitou o nosso convite, entendeu do nosso objetivo, e o nosso objetivo é um só, é levar para o seio da família, e para que eles, homens de Deus, pelas suas formações, pela sua formação, pela sua vocação, jamais desanime de continuar ensinando a família, ensinando os pais, ensinando os avós, enfim, os protetores das famílias. É isso que a gente tem feito muito de dezembro para cá. Nesse mês de abril, a repercussão foi tão grande que a gente fez assim, terça, sexta, tem pastor, sai pastor e sempre casa cheia, isso que é muito bacana. E sexta-feira agora teremos também mais uma mesa redonda, um tema da família. Vem aí o pastor Tiago lá dos ingleses. Na quarta-feira, terça-feira é feriado, então a nossa mesa vai ser na quarta-feira que vem. Aí vamos falar sobre escola de motorista, como é que é? Escola de trânsito, essa coisa toda, né? Vai ser uma aula, vem aqui a Roca, a Autoescola Roca. E na outra sexta-feira, onde eu fiquei a tarde inteira, me matei todo para convencer essa fera aqui, o pastor Taborda, para estar conosco. Nossa, me matei a tarde inteira, é difícil, não é difícil. E foi a terceira viagem que eu fiz, né? Terceira, me matei todinho, né? E vou te dar a resposta depois. E levou uma semana, só para você ver que não é fácil trazer essas pessoas aqui no show da tarde. Porque a gente tem que escolher as pessoas certas. Então, obrigado ao pastor Valfrido Cardoso por ter entendido, por ter aceito o nosso convite. Ele vai ter 3 minutos, 2 minutos para fazer uma avaliação, um comentário de todas as perguntas. E depois ele vai ter 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Portanto, ele vai ter aquela marca vermelha ali, ó, vermelha ali. Ele vai dar 3 passos, já recebendo o quê? Os aplausos! É um prazer imenso estar com essas pessoas amáveis que nós temos aqui nesse grupo tão seleto, né? Celebridades de Deus que têm uma palavra muito animadora para todos. Eu quero também agradecer muito o nosso ilustre Tadeu Soares pela oportunidade que ele nos deu de estarmos aqui no seu programa. Um programa muito seleto, um programa de grande expressão, né, na nossa terra, e que leva conhecimento de norte a sul, de leste a oeste, para todas as direções. Muito importante. E também quero dizer que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está de portas abertas, ali no nosso templo sede, em Palhoça, na rua Aníbal Nunes Pires, 358, nos fundos do comercial Schmidt, material de construções. Então você é muito bem-vindo, terça-feira à noite, 19 horas, quinta-feira, 19 horas, sábado às 19 horas, domingo pela manhã às 8h30 e domingo à noite às 19 horas. Como também no nosso templo, no bairro Caminho Novo, Rua Manuel Carlos Dalsen, 301. E nós queremos dizer que nós fomos muito enriquecidos com a presença de todos e aprendemos muito com todas as perguntas, e eu creio que a recíproca é verdadeira, e nós louvamos a Deus por essas pessoas maravilhosas e pessoas notáveis que aqui estão nesse programa, que também abençoaram todos os telespectadores. Muito obrigado. Por favor, volta ali para o local de origem aqui, por favor, aqui. Começando pela Sandrinha, agora ele vai receber o carinho dos nossos perguntadores. Obrigado, muito obrigado. Oh, muito obrigado. Tudo de bom, senhora. Tá, obrigado. É um prazer. Aquele café estava, me convida de novo, aquele café estava bom, hein? Obrigado. Só faltou uma brosinha também, né? Ô, João,
Tamo junto. Volta assim, Deus abençoe. Coisa linda. Pastor Tamor, obrigado. Muito obrigado. Tá? Obrigado. O ilustre poeta, muito obrigado. Padre, muito obrigado. Foi muito bom. Muito obrigado, foi muito bom. Obrigado, foi muito bom. Foi maravilhoso. Obrigado. Tudo de bom, tá? Tá bom. Agora é o seguinte, calma aqui, que elegância. Pastor com uma elegância. Tá certo, pastor tem que ser elegante. 7, hein? Só dá uma nota meio aqui, e não é chimia não, hein? Por favor aqui, os meus dois pastores, por favor ali. Fica do ladinho daquele pastor ali, aquela fera ali, por favor ali. Bom, muito bem. Também estão bem elegantes, sapato de Hollywood, camisa custa 350 pau cada uma. Agora eu não sou apresentador, agora eu sou animador, hein? Como é que... Não, agora Tadeu é animador, hein? É animador, né? Deixa eu ver agora aqui. Palhoça, eu tenho que trazer lá o meu... Agora lá em Palhoça, lá eu tenho um comendador lá em Palhoça. Eu soube que trazer ele aqui na foto, comendador. E depois ele vai me ajudar a entender como é que é o negócio. Tá entendendo? Ele vai começar... Entendeu? Você vai entregar lá. O que é o jornal? Fica esperto. Aqui a Igreja Assembleia deu na capa. Doutor Valdir, por favor, aqui. Doutor Valdir. Ok, aqui. Tá bom. Tem que ter uma mulher nesse lado aí. Tem que ter uma mulher, né? Tem que ter 4 homens, né? Tem que ter uma mulher no meio aqui. Uma mulher do meio, né? Maria! Aqui, Maria, por favor. Aqui, Maria, aqui, ó. Aqui. Sandrinha aqui, ó. Sandrinha aqui, por favor, aqui. Ali, Maria. Eu chamei Maria, ela não entendeu. Agora pode encostar mais, encosta um pouquinho. Pode arrochar um pouquinho. Olha lá. Capa do jornal, fica esperto. 20 mil reais, hein? Aí, capricha aí. Capricha. Agora calma. Doutor Valdir pode sair, doutor Valdir, direitinho lá. Pastor pode sair direitinho. Não, fica aqui. Esse pastor ali pode sair. Ali, senta direitinho ali. Isso, aí pode sentar. Pastor, por favor, pode sair. Aí. Sandrinha, leva o nosso comendador até a sua poltrona. Sandrinha, por favor, Sandrinha. Sandrinha lá. Sandrinha, leva direitinho. É na outra mão ali, direitinho. Obrigado. Isso. Direitinho. Podia dar um beijinho também. Não vejo nada demais. Você me dá um beijinho. Não vejo nada demais. Muito bem, ao show da tarde, ao vivo. Agora no show da tarde, nós queremos ouvi-lo. Vamos aplaudir o nosso jornalista, o nosso presidente, o nosso poeta, o nosso comendador, ele, Ramos Donato! Esse país é um país milagroso. Eu disse aqui a semana passada, porque ainda está em pé, malgrado todas as malvadezas que têm acontecido conosco. Quando que uma nação permanece em pé? É aquela que possui ainda homens que acreditam, homens que se dispõem a falar das leis divinas, homens que ainda acreditam no amor, homens que ainda acreditam no trabalho, homens que acreditam na família, homens que acreditam na dignidade humana e a defendem. Enquanto houver homens assim, o país continuará em pé, sim, senhor. Um país onde, quando falta água, fura um buraco, nasce água do poço, apaga a luz, acende-se a vela. País onde tem ricaças que dizem assim: meu Deus, estão dizendo que está faltando pão. Quando falta pão, aqui em casa a gente come brioche. Agora no show da tarde chegou o momento da satisfação. Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Portanto, vamos aplaudir o nosso presidente, Dr. Valdir. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, Tadeu, por essa oportunidade que você está me proporcionando. E dizer a você, telespectador, e a você, evangélico, que pessoa maravilhosa, que palavras lindas, que amor ao próximo, ao Valfrido, pastor Valfrido.
Pastor, meus parabéns pelas suas palavras e queremos, em nome do programa Show da Tarde, agradecer a você, pastor, por essas palavras de família. Família é sempre família. Você nunca responde uma outra palavra a não ser com carinho, com amor, quando fala-se em família. Pastor Valfrido, você se sentiu ofendido por algumas perguntas formuladas ou constrangido pelas perguntas formuladas dos nossos convidados? De forma alguma, eu só cresci com as perguntas. Elas trouxeram um aprendizado para a minha vida e para o meu ministério. Então, nós palhocenses temos mais é que se sentirmos orgulhosos por termos junto conosco, do lado das nossas casas, o pastor Valfrido e sua comitiva que hoje está presente aqui no programa Show da Tarde. A você, Tadeu Soares. Continuamos com Show da Tarde. Mais uma vez, então, queremos cumprimentar todos os nossos convidados especial, os nossos perguntadores, perguntadora, que também são convidados especiais, cumprimentar todos os nossos internautas, todos os nossos telespectadores. Nós fizemos um programa, eu sempre estou falando isso já há muito tempo, o que a gente faz aqui é para as pessoas. E nós respeitamos a inteligência das pessoas. Aqui nós não julgamos a inteligência das pessoas. Nos nossos programas do Show da Tarde, Mesa Redonda, nos nossos programas de variedades, que é segunda, quarta e quinta, nós não julgamos as pessoas. Todos têm a oportunidade. Nós valorizamos você. E mais uma vez, a nossa Mesa Redonda, temos a certeza, temos a convicção que nós contemplamos muita gente, aqueles que têm uma família arrumadinha e principalmente aqueles que ainda não conseguiram arrumar a sua família. Mas nunca é tarde demais, jamais será tarde demais. Na sexta-feira que vem agora, tem mais. Na quarta-feira que vem, nós vamos aprender sobre o valor de ter uma habilitação, como fazer para ter a sua habilitação, para dirigir uma motocicleta, um automóvel, um caminhão, uma caminhonete. E na outra sexta-feira, vem outro monstro sagrado, que é esse cara aqui, ó, o pastor Taborda, que vem crescendo demais, e quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu não estou aumentando em nada, como os nossos perguntadores também seletos cresceram demais. O que as pessoas precisam, apenas é de oportunidade, é o que elas precisam. E agora, para que a gente possa encerrar o Show da Tarde com alegria, com dinamismo, ele vai entrar com aquela categoria, ele vai entrar soltando o que ele tem de mais precioso, que é a sua voz, o seu talento. A todos uma ótima tarde, vamos aplaudir ele, Nelson André! Obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um que estão aqui, da família de cada um. Que Deus abençoe também a família biguaçuense, palhocenses, josefenses, todo o estado de Santa Catarina e Brasil. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, olhar pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz.
largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faça um milagre na direção do Brasil, né? As pessoas que comandam o Brasil, que a gente possa ter uma vida melhor. 2015, hein? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, olhar pra você, olhar para mim e chamar sua atenção só pra mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Faça um milagre no Brasil e no mundo inteiro, né? Obrigado. Que o mundo possa viver mais em paz, que as pessoas possam ter mais amor. Não é tanta gente aí nas ruas passando frio, passando necessidade, tanta gente passa e faz que não vê, né? Assim o governo faz conosco. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado. Valeu.